Bem-vindo a esta audiência pública para que Vossa Excelência possa dar a contribuição a todos nós. Vossa Excelência tem a opção de usar o microfone à mesa. Muito bem. Com a palavra, Vossa Excelência, com os nossos aplausos. Muito obrigado. Queria dar bom dia a todos da mesa e a todos presentes, cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, deputado Décio Lima. Quero manifestar a minha alegria de estar aqui na Casa do Povo e de estar presente com as duas maiores autoridades do bullying no Brasil, que são a Cléo Fante e a Maria Tereza Maldonado. Eu quero que vocês saibam que eu admiro vocês muito, o trabalho de vocês é fantástico e me espelho em vocês duas também. E eu já tive a oportunidade de estar aqui na Câmara durante a implantação da Frente Parlamentar de Combate ao Bullying. E agora retorno com essa audiência pública que me encanta pela importância de ser um momento histórico para todos que militam na causa no Brasil. Eu posso dizer para os senhores que eu espero e eu tenho certeza que hoje é um momento de virada no combate ao bullying no Brasil. Porque vários problemas que nós enfrentamos para combater esse problema decorrem da não existência de uma lei nacional para tratar do assunto. E hoje, com o advento dessa proximidade de uma aprovação de uma lei nacional, eu creio que nós vamos ter ventos novos para nos ajudar a combater o problema. Eu fiz algumas anotações rápidas. Deputado Juarez, o senhor usou algumas palavras fortes: nacional, execução e desafio. Gostei das três. Primeiro, nós precisamos enfrentar o bullying de forma nacional. Hoje nós temos abnegados, isolados, alguns municipalistas, outros estadualistas, alguns federalistas também, mas nacionalmente não há um combate ao bullying. E o que se vê na prática é que existem atos isolados. Eu conheço o trabalho do senhor, já tive o prazer de fazer uma palestra sobre bullying em Joinville e pude conhecer o trabalho da promotora de Santa Catarina. Faço questão de divulgar no Facebook os materiais produzidos por ela. E me encanta o trabalho que a Assembleia Legislativa está fazendo em Santa Catarina. Eu gostaria muito de me espelhar daqui para frente com essas iniciativas. E vejo que não é, e vejo uma preocupação do senhor, pessoalmente, e aí vem a segunda palavra, execução. Porque são muitas ações isoladas de combate ao bullying no Brasil, mas que a execução é feita de forma precária. Eu estava ontem assistindo uma palestra, pela quarta ou quinta vez, daquele Carlos Brito, que é do grupo da Ambev, e ele falava o seguinte: criatividade é inovação, mas a execução do projeto tem que ser coisa militar. A execução é importante que seja feita dentro do projeto. E o que a gente vê é que há iniciativas isoladas, há projetos, mas na hora da execução eles não conseguem alcançar, eles não se prolongam no tempo. Eles não se prolongam no tempo. E, eventualmente, o que acontece? Esses atores, esses agentes públicos, em muitos casos, que se dedicam a essas causas, eles são rapidamente notados pela administração pública e são requisitados para outras áreas. E as ações acabam morrendo no meio do caminho. Isso tem acontecido muito no Ministério Público. A pessoa começa a desenvolver um trabalho bom no bullying e tal, de repente, eu preciso dessa pessoa trabalhar comigo. Vai trabalhar comigo como secretário na administração, e ele vai, e acaba se perdendo aquela execução. E o desafio, deputado Juarez, que é o que está mais presente, creio eu, no nosso trabalho. A Cléo bem lembrou, foi 2003, né, Cléo, que foi o seu primeiro livro, não foi? Completamos 10 anos hoje de combate ao bullying, de tratar do bullying. Mas eu creio que somente nos últimos 3 ou 4 anos que se avançou muito no bullying no Brasil. Os primeiros anos
tivemos a Cleo aí, de forma isolada, batalhando aí, sendo aquele profeta no meio do deserto, batalhando, mas, Cleo, eu quero te agradecer como uma pessoa que ama essa causa. Obrigado por você ter aberto esse espaço para a gente. Obrigado, Cleo. A importância do projeto, então, segundo algumas coisas que eu gostaria de falar, é a questão da coordenação das iniciativas que estão sendo realizadas. Eu já tive a oportunidade de participar de várias aprovações de leis municipais, mas é o que ocorre, muda o secretário municipal, acabou a lei. Ela não é executada. Isso é um problema seríssimo. Leis estaduais, também muda o secretário estadual de educação, perde o foco, não segue à frente. E outra coisa, há ainda uma ação muito personalista na questão do bullying. O bullying ainda não é um projeto de Estado, é um projeto pessoal de secretários estaduais, de promotores, de secretários municipais, de educadores. E nós temos que uma das coisas que eu li aquele livro Sonho Grande, que é a história do pessoal da Ambev, e tem uma parte que eles falam uma coisa interessante. O sistema tem que funcionar sem as pessoas. Se precisa de alguém, não está funcionando bem. Então, eu sonho de ver um dia o bullying funcionando bem, o combate ao bullying, sem depender do A ou B, mas que ele funcione, que ele seja um sistema, que ele se reproduza. Então, não é uma questão de Estado ainda, deveria ser. A questão do cyberbullying, e eu quero colocar que é a parte que eu mais mexo com bullying hoje. Eu adoro internet, adoro meio eletrônico, adoro jogar online, gosto de ficar de madrugada jogando online com 60, 80 pessoas, saiu um jogo novo, estou atualizando meu computador, eu vivo aquilo, já tive o desprazer já de me envolver com um atrito com um colega de jogo da Rússia e fui expulso do jogo. E por incrível que pareça, gente, eu tive que me submeter, fui expulso, é um jogo que chama Crysis, é um jogo muito famoso para o pessoal que joga online. Eu tive o desprazer de ser expulso, porque eu estava praticando, para mim não era uma provocação, tipo aquela provocação do jogador quando marca um gol, né? Que ele vai lá e faz assim para o torcida, eu estava fazendo muito aquilo e o moderador me baniu do jogo. E eu fiquei revoltado com aquilo, eu falei, poxa, isso aqui não é possível, eu sou promotor, fui banido do jogo. E aí eu fui procurar no fórum, falei, não, deve ter algum lugar para reclamar, não é possível, deve ter uma ouvidoria, deve ter alguma coisa, porque é um jogo muito importante. E aí procurando os tópicos lá, vi lá, apelação das expulsões. E aí eu tive que me submeter àquilo, eu tive que explicar porque que tinha acontecido, eu fui mal entendido, entendeu? Empolguei na hora do jogo. E aí os jogadores lá, votaram nominalmente, voto pela volta, não, voto. E eu fui absorvido por maioria dos votos. Graças a Deus voltei a jogar. Mas olha, esse exemplo, gente, é para vocês verem. Era delegado? Hã? Mas esse é um exemplo para vocês verem como que a internet, ela inclusive ela não está hoje sendo esse território sem lei. Existe uma autorregulação na internet. E os jovens vivem isso. Eles vivem isso. A questão da reputação, bem lembrado pelas palestrantes que nos antecederam, é um ponto fulcral, um ponto nuclear na vida do jovem que está na escola. E o cyberbullying, muito mais que o bullying tradicional, ele afeta centenas de pessoas ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês têm noção dessa diferença, mas na década de 80... eu estava num colégio católico, tinha um colégio presbiteriano a 2 quarteirões e um colégio católico de freiras no outro, meu colégio era de padres. Eu não sabia o que acontecia nos outros colégios, não tinha ideia. Hoje não existe mais isso, hoje nós vivemos numa sociedade em rede. Tudo é conectado. Então, se antigamente aquela briga na porta da escola era visualizada por 20 pessoas, 15, hoje não. Hoje 2.000 pessoas ficam sabendo daquilo quando não há aquela prática do rap slapping, né? Que eles filmam a agressão e botam no YouTube logo depois. Rapidamente 1.000 pessoas assistiram aquela agressão. Então, a questão do cyberbullying, ela está, e tenho defendido muito, eu tive recentemente aqui em Brasília, no evento do Ministério Público e o Ministério da Educação, para discutir o bullying, a questão os problemas de educação e o bullying. Foi-me dado a chance de falar sobre o cyberbullying. E eu coloquei o seguinte, nós vivemos hoje uma segunda fase do cyberbullying.
O cyberbullying era antes das redes sociais. Depois das redes sociais, ele passou a ser muito mais agressivo e muito mais poderoso no sentido de machucar as vítimas. Porque na primeira fase da internet, você podia agredir uma pessoa talvez pela sala de bate-papo, ou fazer um post naquelas páginas que pouco movimentavam. Hoje não. Hoje, como bem lembrou a Maria Tereza, hoje o pessoal vai lá e faz um vídeo assustador contra você, joga no YouTube, rapidamente milhares de pessoas assistiram. O caráter viral da internet com as redes sociais pode ser usado por bem, mas pode ser usado por mal. Então, eu tenho defendido muito que o momento do cyberbullying hoje é um momento muito mais grave, é uma segunda fase de agressões via internet. A partir da rede social, a coisa se tornou muito mais grave. E digo para vocês, a coisa vai piorar muito ainda. Porque nós estamos caminhando agora para a internet móvel. Tudo vai ser móvel em pouco tempo. Em muito pouco tempo, nós vamos ter 100 mega de internet nos celulares. Muito pouco tempo, a internet vai ser tudo móvel. A internet já está indo para a nuvem, os computadores já estão parando de ser usados para armazenar dados. Então, e a mobilidade, ela permite esse tipo de coisa. As coisas vão se tornar mais rápidas. Se o mundo era rápido, se o mundo era o futuro, daqui a 2 anos, na década de 80, e até pouco tempo atrás era dias, eu te falo que não vai ter mais isso. Vai ser online. Vai ser tudo online. Não vai ter futuro mais. O futuro vai ser agora. Então as agressões vão se tornar maiores, mais rápidas e mais poderosas. Porque vai ser tudo móvel. Então, a repressão. Eu quero colocar para vocês que um dos problemas que eu tenho enfrentado, eu tenho a oportunidade de substituir o promotor da infância. Eu sou substituto, eu não sou promotor da infância, sou promotor do consumidor, do idoso, da saúde. Mas eu tenho a oportunidade permanente de substituir o promotor da infância. E eu digo para vocês, a repressão não funciona de jeito nenhum no combate ao bullying no Brasil. Não funciona. E temo dizer que é pior que a prevenção, que também tem suas dificuldades. Porque a prevenção, ela tem uma dificuldade muito grande que existe na repressão, que é a falta de fluxo. Não existe um fluxo para tratar do bullying. Se você procura um policial militar para falar de bullying, ele te manda procurar o delegado. O delegado manda te procurar o promotor, manda procurar o juiz, manda procurar o conselho tutelar, e aquele empurra. Mas eu falo para vocês que na repressão é pior, porque o fluxo é canalizado para o lugar errado. O vereador Mauro colocou uma coisa interessante aqui, vereador. O fluxo está indo para onde, gente? Para as varas cíveis, para as ações de indenização. A minha cidade tem 280 mil habitantes. Eu fiquei 30 dias substituindo a promotoria da infância, de meio-dia a 8 horas da noite. Não apareceu uma pessoa lá para falar de bullying comigo. Em 30 dias, uma cidade com 280 mil habitantes. Não é possível que a promotoria da infância, que deveria ser uma das portas de entrada das reclamações de bullying, não receba ninguém com 280 mil habitantes. Mas as pessoas são encaminhadas para a delegacia e, principalmente, o que me atormenta, elas são enviadas para as varas cíveis. O conflito, tal qual o direito penal, que substitui a vítima e o autor, passa o Estado e o autor, aí já passa uma briga de pais. Aí os pais na vara civil querem receber danos morais. Eles não querem resolver o problema do filho. E aí, gente, o advogado quer ganhar a causa. Ele acaba, de uma certa forma, fomentando também que a coisa vá para frente. Ele quer a sentença, ele quer que o tribunal aumente a indenização. Então acaba que vai... gente, é o último lugar do mundo que deveria ser tratado o bullying, é na vara civil. Não estão preparados para lidar com isso. Porque lá a discussão é basicamente dano moral, é valor do dano moral. Quanto mais alto, melhor. O judiciário não está aceitando esse tipo de coisa. A gente, pesquisando o site dos tribunais, você pode ver que ele está bem assim, contra esse tipo de resolução. O juiz está fixando dano moral em 3 mil, 5 mil, 9 mil. Eu vi agora uma de 30 mil do Rio de Janeiro. Não sei se foi confirmada. Mas o judiciário, na área civil, ele não está
permitindo que se crie uma indústria de dano moral no tocante ao bullying. Mas eu falo uma coisa com vocês, os valores são pequenos, por quê? O assédio moral, que é também conhecido lá nos Estados Unidos como bullying no ambiente de trabalho, no Brasil, é a coisa mais normal do mundo, indenizações de 200 mil, 300 mil reais. Se você procurar o site TST, você vai achar vítimas de bullying no trabalho ou assédio moral, para alguns, recebendo indenizações de 200 mil. Isso não vai pegar na área cívica, os juízes estão contra isso, eles não querem que chegue a esse ponto. Mas aí eu te falo, o juiz civil não resolve, o promotor também não resolve, porque não chega para ele, a polícia vai resolver, não tem condição de resolver, a polícia não está dando conta da atribuição dela, não pode... E aí eu falo com os senhores, e me chama a atenção, uma recomendação que o STJ fez, há poucos meses atrás, e que está passando em branco. Era um caso que envolvia o Judiciário e o Ministério Público, estava se discutindo quem tinha que fazer uma perícia psicológica. E aí o Ministério Público, não lembro de qual estado, levou o caso para o STJ falando que a equipe multidisciplinar da vara da infância tinha que fazer aquilo. E os ministros da STJ falaram, peraí, Ministério Público, Promotoria da Infância, não tem psicólogo e assistente social 20 anos depois da Constituição de 88? Que é isso? Aí eles colocaram, recomendamos ao Ministério Público que providencie psicólogos e assistentes sociais para as promotorias da infância. Isso já tem 6 meses e até agora ninguém falou nada. Todo mundo está caladinho. Agora falo com vocês. Será que um assistente social e o psicólogo na promotoria da infância não ia agregar muito para ajudar a questão do bullying? Ia agregar muito, gente. Muito mesmo. Aliás, e aí outro ponto que eu quero colocar para vocês. O direito não tem condição de resolver sozinho a questão do bullying. E o direito tem o costume péssimo de se avorar, muitas vezes, como dono da razão, não aceitar o diálogo interdisciplinar com as outras áreas e acaba prejudicando. A gente pode ver a questão da Lei Maria da Penha, gente. Enquanto o direito colocou-se como o único dono da razão e mandava tudo para a Lei 90/99, era o caos. Agora, com o advento da Lei Maria da Penha, vão se criando os juizados multidisciplinares de violência doméstica, a coisa vai avançando. Eu quero colocar para vocês também, então, que essa capacitação e estrutura nas varas da infância, ela é muito superior à das varas cíveis. Então, o local para se discutir isso seria na vara da infância, não na vara cível. A infância, até porque o direito da infância, ele se aproxima, vereador Mauro, muito do modelo da justiça restaurativa. Na infância e juventude, se procura proteger o adolescente e a criança e tentar resolver o conflito. Lá não tem discussão de dano moral, lá não tem discussão de querer mandar para as grades, não tem isso. O modelo da vara da infância e juventude ele é muito lindo. Ele se preocupa muito com a questão da restauração do conflito, de resolver o conflito. E olha, outra coisa que eu constatei, a infância é muito mais rápida que a vara civil e a vara criminal para resolver as coisas. Muito mais. Muito mais. Eu quero colocar também um ponto aqui que eu acho importante, do achismo que se tem sobre as questões de bullying. São poucas as escolas que trabalham com questionários. Eu sou criminólogo, minha origem é da criminologia, eu gosto de estudar a violência, tanto que eu cheguei no bullying pela minha proximidade de entender grupos. Acabei fazendo psicologia no meio do caminho. Me interessa muito a questão dos grupos. E eu vejo pessoas falando que acham isso, acham aquilo no bullying, mas, peraí, você já aplicou algum questionário social na sua escola para os 1.500 alunos? Não, nunca apliquei. Então como você sabe que o bullying ocorre mais no pátio? Eu acho. Eu conversei com uns 2 ou 3 alunos aqui, dos 1.500, conversei com a moça que trabalha na portaria, o porteiro, e aí cheguei a essa conclusão. Isso é achismo, gente. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso só contribui contra a causa nossa. Nós não tínhamos nenhum livro de bullying, né? Antigamente tinha pouco, tinha o da Cleo, da Maria Tereza também. Eu tenho 2 livros. Até pouco tempo atrás tinham 15 livros. Hoje tem 60. O que tem de livro com coisa errada, gente? Mas não é pouco, não, é muito.
Gente que nunca viu, nunca entrou na escola, como é que vai saber o que é bullying? Então a gente tem que tomar cuidado. O vereador Mauro, o senhor falou uma coisa interessante, aquela pesquisa. Eu estou até procurando, eu já vi essa pesquisa lá dos Estados Unidos que fala que 40% dos adolescentes que se envolvem com bullying na escola, eles acabam até os 24 anos sendo condenados ou não. Depois que eu vi essa pesquisa, eu procurei, parece que ele é um xerife, que eu acho da polícia dos Estados Unidos, que fez isso. Eu estou tentando achar como é que fala os dados, para ver como é que foi a metodologia, o que foi. Mas eu falo uma coisa com o senhor. Essa pesquisa tem tudo para ser verdade. E aí, me lembrando mais... Se a violência é aprendida, o respeito também o é. Porque, olha, o adolescente, muitas vezes, ele está numa casa onde o marido grita com a mulher, onde as pessoas falam que o mundo é dos espertos, onde passar a perna no outro é um bom exemplo, e ele chega na escola e vai reproduzir isso. E se isso não for mudado na escola, quando ele chegar na vida adulta, ele só vai estar continuando o movimento. Olha, eu fico impressionado hoje, assim, eu vou muito em escola pública para reunir com os professores. A agressividade dos alunos com os professores é uma coisa assim que me choca. Porque o professor sempre foi, para mim, o meu amigo. Sempre foi a pessoa que eu me espelhei para chegar lá. Mas aí o que você vê? Quando a promotoria é acionada, você vai ver aquele aluno agressivo, apanha em casa, às vezes ele não tem comida em casa. Então, gente, ou aprende modelos errados de comportamento em casa. Eu quero colocar para vocês que me causa muita estranheza também que na rede de ensino não haja psicólogos nas escolas. Teve um amigo meu que falou comigo assim, Lélio, isso é loucura. Aí eu falei assim, por quê? A primeira coisa que a escola manda embora quando está sem dinheiro é para o psicólogo. Porque é o seguinte, E eu fui comentar com um amigo meu que é delegado. Falei assim, por que não tem psicólogos na delegacia? Você está maluco? Você fica vendo muito filme americano. Eu falei, mas você pensa bem, o marido briga com a mulher, chega na polícia lá, se tivesse um psicólogo para conversar com as pessoas, tal, eles poderiam, mas eu não tenho tempo para isso não, Lélio. Você está doido? Você já foi na delegacia para você ver como que o negócio está pegando fogo lá? Olha para você ver. Então, gente, mas olha, nós precisamos avançar. A ideia pode ser maluca hoje, mas daqui a 10 anos não vai ser. Nós não podemos aceitar, né, Juliana? Não podemos aceitar as coisas. A gente aceita muito fácil, gente. Olha, não é incomum para a gente que milita nessa área ouvir as pessoas falar assim, deixa de ser bobo, bullying é normal. É normal. É até bom para a pessoa ficar mais forte. Gente, é um absurdo isso ser falado hoje, no século XXI. Mas vou mais longe. É absurdo, gente, um superior tribunal militar falar isso numa jurisprudência, onde soldados da União pegam um aluno de uma escola uma escola das Forças Armadas lá, que eu não lembro qual das 3 armas que era, aplicam corredor polonês no aluno, lesionam esse aluno e depois o Superior Tribunal Militar absolve os agressores, alegando que não, é mera brincadeira, mero divertimento, não é fato atípico. Qualquer agente público sabe que o agente público só pode fazer o que a lei autoriza. O civil, a pessoa que não é agente público, pode fazer tudo que a lei não proíbe. Bem diferente. Eu desafio o Superior Tribunal Militar para mostrar para mim onde pode isso. E olha, bullying nas escolas militares é terrível, gente. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Porque lá na instituição militar, em muitos casos, isso é visto como formação de personalidade. Notaram nos últimos 4 anos, 2 ou 3 casos de alunos morreram em escolas militares, porque foram durante os exercícios, ou até teve um caso no Rio, que eu me lembro que acho que o aluno morreu.
Então, essa questão do bullying nas instituições militares, isso está passando em branco. Como também, já encerrando já minha fala, eu quero alertar os senhores também de um outro problema muito grave, que é o bullying mais invisível que existe, que é o bullying entre meninas. O bullying entre meninas está passando ao largo. Você tem no Brasil o quê? Você tem no Brasil o livro Garota Fora de Jogo. Você tem agora a tradução lá da Rosalind Eisen. Foi traduzido para português agora também. Tem 2 livros em português que falam de bullying de meninas. Só de bullying de meninas. Lá nos Estados Unidos tem um monte. A gente tem... O bullying entre meninos é fácil de ver, né? Porque a menina chega com o olho roxo em casa, chega empurrado. O que foi? Cai de bicicleta. Você não tem bicicleta. Como que você caiu da bicicleta? Não tem jeito. É fácil, é mais fácil detectar. Agora, como que a gente detecta um bullying entre meninas? É sutil. O bullying entre meninos parece uma foto. O bullying entre meninos é um filme. Você tem que juntar as várias cenas para você detectar que está havendo uma exclusão. Por isso que eu não gosto de traduzir a palavra bullying. Eu não gosto. Recentemente, sabe aquelas pessoas que ficam mandando carta para o jornal o tempo todo? Sessão do leitor. Tem um cidadão na minha cidade que é chato. Ele manda todo dia carta defenestrando todo mundo que escreve no jornal. E aí saiu uma matéria um dia que eu tinha escrito um artigo sobre bullying, tal. E ele mandou uma carta lá, isso é um absurdo, um promotor, e não usa a língua portuguesa e tal, e me acabou comigo. Cheguei arrasado em casa. Não falou nada no meu artigo, mas falou que eu não estava usando, que eu estava cometendo um atentado contra a língua pátria. Eu cheguei lá, eu pensei assim... Sim, mas eu pensei assim, mas pensa bem, deputado, é interessante essa discussão. Mas eu até pensei, poxa, vamos traduzir o bullying para o valentão, para alguma coisa parecida. Mas, por outro lado, eu pensei assim, se eu faço isso, eu excluo a questão das meninas. Porque o bullying de meninas não tem nada a ver com a questão do valentão, o perfil é outro. No bullying de meninas nós temos a abelha rainha, que é aquela menina que dá as cartas ali, ó. Ó, festinha na casa da fulana. Vai, fulano, ó, não vai. Trabalho de escola, fulano, grupo tal, fulano, grupo tal, fulano, ó, grupo nenhum. Gente, é a abelha rainha. Então, essa questão de traduzir eu não gosto, porque ela reduz. A tradução reduz um problema. Gente, nós vivemos num mundo pós-moderno. As situações agora são mais complexas do que eram há 30 anos atrás. De repente, 30 anos atrás, você podia traduzir. Agora não dá, não. Então você corre o risco disso. Porque o bullying entre meninas, gente, está aí. Ele é um campo invisível, é um campo de sofrimento. E essas moças precisam da nossa ajuda. E nós não estamos capazes de ajudá-las. Eu quero encerrar aqui, então, falando de uma experiência que eu tive, 2 experiências. Eu sou criminólogo, adoro criminologia, estudar o porquê. Eu sempre quis entender o porquê das coisas. Eu sempre quis entender o porquê que as coisas funcionam desse jeito. Eu demorei até muito mais, eu demorei 4 anos para entrar no Ministério Público, eu queria entender, eu não aguentava estudar só o edital, eu queria entender por que as coisas eram daquele jeito. Fiz 5 concursos. Não tive a objetividade, mas eu quero entender por que funcionam. Então, a questão do crime, por que as pessoas cometem crimes? Eu fui parar na faculdade de psicologia para entender isso. E 2 vezes, uma em Estocolmo, na Suécia, eu fui num congresso de criminologia internacional. Quando me chego lá, apresentações de bullying. As pessoas na Europa querendo entender por que acontece bullying. Porque o bullying está ligado à ocorrência de crimes. E agora, gente, em novembro, agora eu estive em Chicago, no encontro da Sociedade Norte-Americana de Criminologia, e tinham lá 80 painéis, mais de 12 sobre bullying. As pessoas, faculdade, alunos de psicologia, de Harvard, de Stanford, lá, apresentando pesquisas de campo
porque isso mexe com o povo americano, mexe com as pessoas, a questão do bullying. Então, gente, eu encerro minha fala, agradeço a todos vocês aqui, quero agradecer o convite da Câmara, fiquei muito emocionado quando o deputado recebi, e me colocar à disposição para estar aprendendo com os senhores mais uma vez aqui. Obrigado. Essa casa é que agradece, deputado doutor Lélio Braga Calhau, nosso querido promotor de justiça. Muito obrigado pelas suas falas, pelas suas considerações, pelo conteúdo que trouxe, pela experiência vivida à frente do Ministério Público. Eu acho que, inclusive, Vossa Excelência traz uma contribuição no conjunto do projeto que nós estamos debatendo acerca